surpresa. Quais são? A primeira é ver gente lá que nós consideraríamos que não estaria. De repente você vê, fulano aqui. Essa é uma surpresa. Segunda surpresa é aquela, cadê fulano? Gente que a gente esperava que estivesse, mas não estará. Interessante isso, né? Embora não esteja de forma explícita em nenhum lugar da palavra, mas esse é o texto que nos mostra que, de alguma forma, esse dito popular tem, sim, alguma inferência da palavra de Deus. Nos mostra que haverá, sim, esse tipo de surpresa. Lá naquele momento, vai ser revelado quem de fato serve a Deus. Quem de fato é seu filho. Né? Então, eu acrescento a esse dito popular de surpresas, uma surpresa ainda a mais, que pode nos deixar estarrecidos, ao perceber que, estando lá, você começa a ver muita, mas muita gente que não devia estar lá. De repente, você olha bem e percebe que não é o céu. Então, a surpresa é, eu não fui? Que isso? Aquelas pessoas estão de fato onde deveriam, e você estaria onde pensou que não estaria. Eu não quero assustar você, muito pelo contrário, meu irmão e minha irmã. Quero trazer paz, segurança e convicção na tua fé, na tua convicção de que você não vai ter essa surpresa. Né? O que o Senhor está nos ensinando? Quero despertá-lo para que você não se encontre em uma presunção, mas numa convicção real. Para que você não se encontre botando a sua confiança de uma maneira errada. Onde é que você tem posto a tua confiança? O que é que você entende por salvação? E o que você pensa da justiça de Deus? Essas perguntas, acredito eu, serão respondidas ao longo da nossa meditação, do nosso sermão. Então, o tema do nosso sermão, da mensagem de hoje, é o tempo da oportunidade. Ou, em outro lugar, como diz a palavra, o tempo oportuno. Ou ainda, como diz o apóstolo Pedro, o tempo da misericórdia. Né? Então, eu escolhi esse, o tempo da oportunidade. É agora, é tempo de corrigir. Nós podemos perceber algumas coisas e o Senhor está lavando os nossos pés, limpando as nossas vestes, nos conduzindo pelo caminho. Sai daí, sai do meio deles, vem para cá, o caminho é este, andai nele. Então eu penso que o texto está nos convidando a esta reflexão para que nós pensemos um pouquinho nisto. Durante o tempo desta oportunidade, podemos perceber então alguns grupos, e esses grupos é que vai nos mostrar onde é que nós porventura estaríamos encaixados. O primeiro grupo que nós percebemos é o grupo dos presunçosos. São estes, note que o Senhor está falando ao seu povo, que está com certa presunção, né? O que vem a ser presunção, o que vem a ser presunçosos, são aqueles que supõem ser
superior aos outros. Se você está nessa presunção, reveja aí seus conceitos. Somos todos servos, pecadores, lavados e remidos. Estamos aqui para servir ao Senhor, servindo uns aos outros. Não somos melhores do que ninguém, nenhum de nós. Nem o pastor, nem o pastor. Principalmente, tem que ser este o maior dos servos, imitando o maior de todos. O Senhor do Senhor se fez servo. Não deveríamos nós também ser assim? Então, este grupo que se encontra em presunção, se acha mais capaz, mais perfeito, mais santo que os demais, a ponto de se considerarem autossuficientes, automerecedores da sua salvação e das benesses de Deus. Se há alguma coisa errada nessa leitura, não é em mim. É você que está lendo errado. Eu sou assim mesmo. E ainda que Deus esteja dizendo, Ele também não é o juiz adequado para me julgar. Ele coloca acima, se coloca, né? Ou coloca a sua justiça acima da justiça de Deus. Eu não mereço. Se tem uma frase, jargão popular que me incomoda, é quando a pessoa diz, ninguém merece. Será que não? Me incomoda isso. Deus que está no comando da história, está fazendo assim, assim, assado. Ninguém merece essa situação. Não é? A gente vai entrando no jargão popular, no jargão do mundo, se encontra, se acha em lugar de presunção, num grupo de presunçosos. Diria ele que eu seja justo e Deus injusto. Eu não estou errado, eu mereço outra coisa. E o que o Senhor diz a esse respeito? Diz a palavra de Deus, as vossas palavras foram duras para mim. Se há algo que magoa a Deus, que o entristece, Ele está aqui dizendo claramente, as tuas palavras foram duras para mim, quando nos colocamos em presunção, se achando melhor, que deveríamos receber um melhor destino do que o que nós estamos vivendo. As nossas palavras, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós ainda dizeis, lá vem o cinismo outra vez, né? Lá vem o cinismo. Que temos falado contra ti? É uma tônica do livro, né? Este comparecimento diante do Senhor, quando Ele vai para o tete a tete, o povo sempre respondendo com cinismo. E aí, penso que o Senhor vai dizendo para ele, nisto que, vou parafrasear, nisto que presunçosamente vós dizeis. E aí ele dá 4 características desta presunção, deste grupo presunçoso, e descreve essas características. A primeira é um grupo presunçoso porque é pragmático. Ele diz, inútil é servir a Deus. O grupo de pragmatismo religioso é aquilo que analisa ou avalia ser crente ou servir a Deus pelo que é útil. Que vantagem eu levo em ser crente? Se você disser para ele, você está sendo liberto, salvo da ira de Deus, do último dia, do inferno. Só isso. Não tem ideia. Ele não tem noção do que está acontecendo. Não conhece a Deus, nem tampouco se conhece. É inútil servir a Deus. É algo que
não agrada ao Senhor, que o entristece. E a pessoa que tem uma visão pragmática de fé, a pergunta que deve ser respondida para ela é: de que serve? Em que me é útil isto? Deveria ser o quê? Isto agrada a Deus? O que diz a palavra de Deus a respeito disso? Mas não, a pergunta é: de que me serve? Em que vai ser útil? Qual é a utilidade prática, pragmática de ser crente? É isso que eu quero saber. É o presunçoso. Ele acha que o mundo gira em torno dele, do umbigo dele. No outro jargão popular, que vantagem Maria leva? Ser crente. Então, o que eu ganho com isto? Afinal de contas, fé para eles, é aquilo que dá certo. Eu não quero mais ficar doente. Eu quero estar empregado. Eu quero ter uma vida financeira próspera. Eu quero um marido bonzinho. Uma mulher boazinha, submissa. Ele está vendo coisas práticas, pragmáticas. Então, nesta presunção, ele é pragmático. Quando ele vai dar o dízimo, ele vai olhar primeiro aquela promessa. Bom, já que ele disse que vai abençoar quem dá, então vou dar. Eu paguei o dízimo, agora ele tem que me abençoar. Eu não paguei? Presunçoso. Ele entregou o que não é dele. Se ele o reter, está roubando. Mas agora ele acha que tem que lançar em rosto e cobrar a Deus. Quando ele dá o seu dízimo, a sua oferta. Eu faço minha parte, agora ele tem que fazer a dele. Senão, eu não venho mais. Presunçoso, quem és tu? Quem és tu? Com quem pensas que estás falando? Segunda característica, ele se acha santo, mais santo que os demais. Ele acha que guardou todos os preceitos de Deus. Ele vive uma vida de aparência, demonstrando, arrotando santidade. Jesus bem os reconheceu, dizendo: hipócritas, sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas por dentro é morte, podridão. Não se trata disto, de aparência. Não se dá conta que peca o tempo todo, quando não em atos propriamente, em pensamentos. Ninguém pode arrotar essa santidade diante de Deus, se não se esconder atrás do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, Senhor, eu entro na tua presença. De que serve guardar todos os seus mandamentos? Não guarda nenhum. Terceira característica do presunçoso: ele odeia as coisas de Deus. Para ele, ir ao culto é como um velório, que nos aproveitou em andar de luto diante do Senhor. Ele está dizendo: ao invés de aproveitar a vida, eu vivo essa vidinha aqui, regrada, se contentando com pouco, chorando. Tudo para ele é um peso. Vamos para o culto. O culto é uma chatice, é uma mornidão. Eu não aguento. Que hora vai acabar? Ai, como está cumprido isso. É uma tormenta para ele. Ele odeia as coisas de Deus.
Odeio a escola dominical. Tem coisa melhor para fazer na vida. O que eu vou fazer lá? Estudo bíblico. Nem me fale. Qualquer programação da igreja é tediosa. Legal é aquela programação com os amigos do mundão. Aí é legal. Barzinho. Encher a cara. Servir de tonto, de palhaço, de pagador da conta. Aí é legal. Aí é bom. Os aproveitadores, né, montam em cima e riem dele. Aí está achando bom isso. E as coisas de Deus santas, a união com os santos, a alegria de estar na presença de Deus, a congregação, a santa grei do Senhor lhe prestando culto, é chato, é tedioso, é um luto. De que adianta andar em luto na presença do Senhor? O presunçoso é também, quarta e última característica, um cego. A vista dele está deturpada, está manchada. Nós reputamos por felizes os soberbos. Eles é que são felizes. Deus ama é o soberbo. Olha o que ele está dizendo aqui. Para eles olham para o mundo e acham que eles são felizes. E são soberbos. E o presunçoso, o que seria? Não está em si mesmado? Está apontando o dedo? Na parte B do versículo 15, também os que cometem impiedade prosperam. Esses é que são abençoados por Deus, os ímpios, os que fazem a maldade. Essa é a visão do presunçoso. Nada está bom. É aquela filosofia de que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua. Esse aqui nem vai à igreja. Mas olha como a grama dele é verde. A minha é esse mato seco. Não cresce. E resmunga e reclama. Né? Assim, essa é a visão que eles têm, deturpada, cego, não veem que a riqueza deles é laço para eles, que o luxo deles é lixo, diz o Senhor lá em Apocalipse. Pensas que és rico, mas pobre é o que tu és. Pensas que estás vendo, mas estás cego. Aconselho-te que tome o colírio para limpar os olhos. Os presunçosos, então, são assim, pragmáticos, santarrões, odeiam as coisas de Deus e são cegos em si mesmados. Só olham em volta do seu próprio umbigo. Mas no tempo da oportunidade, há oportunidade de se arrepender. Se nós nos vemos neste grupo, o Senhor diz: arrependa-te, volta, abre os olhos. E ele mostra que há também nesse tempo um grupo que já se arrependeu. Um grupo, o qual nós vamos chamar o grupo dos justos. É o grupo que busca andar com fidelidade na presença do Senhor. Estas são as suas características. Não são em si mesmados, mas andam em grupos, em união. Se ajuntam, falam, observe o que o texto diz. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Vejam as características.
temem ao Senhor. Não lhe enfrentam. Não lhe põem o dedo na cara, dizendo, olha eles lá. Olha para si mesmo. E diz, Senhor, ouve o nosso clamor. O irmão está passando a dificuldade, fala uns aos outros. Calma, querido. Vamos orar. O Senhor vai abrir uma porta. O Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai entrar com consolação. Na hora de uma perda, de um ente, às vezes só nos resta dizer que o Deus das consolações abençoe sua vida. Que o Senhor te console. Mas tem alguém aqui do lado. É um povo unido. Não fica olhando, achando um melhor que o outro. Reconhece e considera um ao outro superiores a si mesmo. Como ensina a Sagrada Escritura. Teme ao Senhor, o respeita. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É um povo sábio. Um povo amigo, unido, num só espírito, num só nome, numa só fé, num só batismo. Unidos pelo Espírito Santo de Deus. E estes têm uma característica muito interessante. Além de temer ao Senhor e andar em união, são ouvidos pelo Senhor. Veja aí o que diz na parte B do versículo 16. O Senhor atentava e ouvia. Olha que interessante. Às vezes a gente não precisa nem dirigir a oração. Estamos nos consolando uns aos outros, conduzindo uns aos outros, ajudando uns aos outros, sustentando, suportando, dando suporte na caminhada. E o Senhor, vendo isto, abençoa. Abençoa o seu povo. O Senhor atentamente os ouvia. O Senhor atentamente ouve o clamor. Nem sempre é no tempo que nós queremos, ou que supostamente precisamos. O tempo é dele. Às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você já esqueceu daquele pedido. Você já esqueceu daquilo que você apresentou em oração. Mas o Senhor tem posto num memorial escrito diante dele. É claro que a palavra de Deus está usando uma linguagem humana para que entendamos. Eu sim preciso continuamente de escrever lembretes. Na frente do meu computador tem vários post-its, aqueles papelzinhos amarelinhos, que tem uma colinha, escrevendo os compromissos. Além da agenda, que eu preciso de uma agenda para dizer, olha a agenda. O post-it e mais alguém. Às vezes eu aviso 2, 3 pessoas. Se eu esquecer, me lembra. Né? Eu preciso. E falho muitas vezes. O Senhor não precisa disso, evidentemente. Está sendo uma linguagem aqui, usando uma linguagem humana para falar com humanos. Se você pensa que o Senhor se esquece de você, Ele não me esquece. Ele tem um memorial evidente que está tudo em sua mente. Programado. Está tudo estabelecido. No seu tempo, Ele virá trazer aquela bênção que Ele tem para você. A sua oração, o seu pedido será atendido. Ou não. Às vezes a resposta é não. Muitas vezes, espere.
algumas poucas vezes acontece na hora. Mas é no tempo dele, queridos. É no seu tempo. A estes que temem ao Senhor, que vivem em oração, em união, são apresentados diante dele, e os seus pedidos ele ouve atentamente. Nossas orações, nossos pedidos estão diante dele e sobem, é agradável a ele. Apocalipse outra vez, né? Usa uma figura maravilhosa de que as nossas orações são como um incenso que sobe na sua presença com um aroma agradável. E ele as colhe em taças de ouro. Tamanho valor que ele dá. Na sua lágrima, ele colhe com taças de ouro. Figura belíssima da atenção e da importância que ele dá para os justos, para aqueles que o temem, para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. É tremendo isto. Ele traz consolação. Ele, ao mesmo tempo que exorta, ele diz: e vocês justos, vocês que se arrependeram, vocês que têm lavado os pés na caminhada, continue confiando e esperando no Senhor. Para os que o temem, 16d, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Lembra que uma das perguntas que eu fiz, onde é que você tem colocado a sua confiança? Eis aqui a resposta. Não é em mim, não é nas minhas obras. Eu não tenho a presunção de que sou melhor do que ninguém. Eu estou confiado em o nome do Senhor, em Jesus Cristo. Se comparecer diante dele nesse preciso momento, ele disser: por que você acha que pode entrar aqui? Senhor, eu dei esmola, eu dei oferta missionária, apartai-vos de mim, malditos. Mas quando eu coloco a minha confiança no Senhor Jesus, no seu nome santo, eu creio na tua palavra bendita. Não sou digno de estar aqui, mas o Senhor Jesus me tornou digno. Ele me purificou, Ele pagou alto preço por causa dos meus pecados. É nisto que eu estou confiando. Ponho toda a minha fiança neste nome bendito, para entrar na tua presença, no teu trono de graça, confiadamente, em os méritos do nome do Senhor Jesus. Às vezes um crente que está começando, comete alguns enganos, algumas falhas. É inadmissível para um crente já de mais tempo. A pessoa que já tem experiência com Deus, ela não esquece, lembra-se constantemente do seu nome. Senhor, eu entro agora em tua presença, não pelos meus méritos, mas em nome de Jesus. Falou no começo da oração, não precisa falar no final. Tudo bem. Não falou no começo, tem que falar no final. Dispara a falar. Aí no final, Senhor, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, olha o que diz a palavra de Deus, este memorial. O Senhor ouvindo a oração atentamente para aqueles que se lembram do seu nome. Não é em meu nome próprio, não é na minha própria capacidade, não é naquilo que eu penso que sou, na minha presunção, mas em nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor. É em nome dele que eu ouso entrar pelo novo e vivo caminho diante do trono da graça, para então apresentar diante dele a minha queixa, a minha petição, a minha gratidão, para entregar a minha oferta de gratidão, para entregar a ele o que é dele, o meu dízimo, em nome dele. Senão é sujo,
não serve, não vale. A Ele a honra, a glória e o louvor. Este grupo está sendo sustentado, alimentado, tem as suas orações subindo à presença de Deus, e Ele as ouve, e as guarda, e as mantém em memorial constante, porque se lembram do nome do Senhor. E o terceiro grupo é o grupo dos vencedores. Mas você não já estava falando dos vencedores? Ainda, neste tempo da oportunidade, a igreja é formada por crentes e não crentes, crentes nominais e crentes verdadeiros. Para explicar isso, o Senhor Jesus contou uma parábola dizendo que o dono de uma terra plantou um trigo no campo, ficou aguardando ele dar o seu tempo de colheita. Mas à noite veio um inimigo e colocou no meio do trigo o joio. E eles cresceram juntos. E lá estava o joio e o trigo. E antes que alguém dissesse, então vamos arrancar o joio, ele disse, mas não pode arrancar o joio, porque pode ser que por engano você arranque o trigo. Quem vai fazer isto? É somente o Senhor no dia da colheita. Ele é quem sabe quem são os vencedores, os justos. Não é a aparência. É aquilo que a gente dizia lá no começo, do dito popular. Alguns que a gente pensa que é, outros que a gente pensa que não é. Mas este um se humilha diante de Deus, pede perdão, lava os pés na caminhada, roga ao Senhor que o conduza, que o sustenta, e você está aqui julgando. Esse grupo dos vencedores vai acontecer da seguinte maneira, como o Senhor Jesus descreve lá em Mateus 25, de 31 a 33. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Ele vai fazer a separação. Daí ele vai fazer algumas considerações. Você demonstrou que de fato creu, expressando a tua fé em atitudes. Não do contrário. Pensou que as suas atitudes é que faria entrar? Presunçoso. Não, mas com justiça, com temor, com sabedoria, com união, fizeram o trabalho que tinha para ser feito. Não se omitiram, não se esconderam. Não escondeu o talento embaixo da cama. Na outra parábola ele vai dizer assim: alguns pegaram o talento pensando, eu sei que o Senhor é severo, então vou guardar embaixo da cama. Tolo! Fosse para fazer isso, eu tinha posto o meu dinheiro no banco para render juro. Dê a você esse talento, para você suprir uma vacância, ocupar um lugar, para exercer a obra, para fazer o que tem que ser feito, para alcançar vidas, para ganhar almas. O Senhor nos capacitou como equipe, ou seja, um grupo de pessoas que recebem equipamento para fazer a obra. Isso é uma equipe. O que são esses equipamentos? Os dons que ele distribuiu. Como num corpo, são vários membros, cada membro com a sua função, somos também nós
assim designados pelo Senhor, para fazer a sua obra. O grupo dos vencedores, eles serão para mim, versículo 17 aí em Malaquias, eles serão para mim particular tesouro. Tem um versículo que diz assim, que nós somos herança de Deus para Jesus. Um presente de Deus para ele. É estranho, porque é normal a gente pensar que Jesus é um presente de Deus para nós. Mas ele mesmo afirmar que nós somos um presente para ele, uma herança, é tremendo. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Poupá-los-ei do quê? Da sua ida. É a salvação que nos é dada, que nos está prometida. É a bênção eterna. É o bem maior. É o presente de Deus para nós. Então, versículo 18, vereis. Aí vai ficar claro. Aí já não se trata mais de joio e trigo junto, misturado. Vai ficar bem claro quem serve ao Senhor. A diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve e o que não serve. E ele não serve, parece que pede um duplo sentido. Não serve porque não serviu e não serve para nada. Vai para o lago de fogo, juntamente com o diabo e seus anjos, para a eternidade. Então, amados irmãos, nossa conclusão. Este é o tempo da oportunidade, é o tempo da decisão. É o tempo em que você vive a misericórdia de Deus se renovando a cada dia, a cada manhã, nos dando a oportunidade do arrependimento. Onde você tem posto a sua confiança? Como é que você entende esta tão grandiosa salvação? Que espécie de estímulo é isto para você fazer a obra que é necessário fazer? Dependendo da sua resposta, ou de como você permanecer, revela onde você estará naquele grandioso dia. Ou entre os presunçosos, ou entre os justos. Ou entre as ovelhas, ou entre os cabritos. Ou na glória eterna celestial, ou no castigo eternal, também chamado e conhecido como inferno. Irmãos, é muito grave, é muito sério. É o Senhor nos conclamando, nos corrigindo, para fazer a obra dEle. O que devemos fazer? O que Ele requer de nós? Neste tempo da oportunidade, é tempo de consagrar com sinceridade a nossa vida ao Senhor. É tempo de servi-lo com alegria, de buscá-lo enquanto está perto, de desejá-lo enquanto é alcançável. É tempo de apresentar-se diante dele, celebrando, alegremente, servindo ao Senhor com alegria. Interessante, eu já tinha lido o Salmo 98, não sei quantas vezes. Não vou dizer milhares, que é mentira. Muitas vezes, Salmo 98. Mas quando eu pensei servir ao Senhor com alegria, pensei no Salmo 100. Mas na abertura lemos o Salmo 98 falando de servir ao Senhor com alegria. A exortação se repetindo aí no Salmo 98. Servi-lo com alegria. Cante louvores. Não se trata de um grupo à frente nos animando. Trata-se de que eu
quero oferecer a Ele o meu louvor, o meu cântico. Fica-lhe bem, Ele é digno. Recebe, Senhor, a minha adoração, o meu serviço, o meu cuidar das suas ovelhas. Tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Cuida deles para mim. Ajuda-os, sustenta-os, segura pela mão. Retarda a passada um pouco. Está indo muito rápido. Tem alguém que não está acompanhando. Segura a sua mão. Vem com Ele. Amados irmãos, consagremos ao Senhor nossas vidas. O cântico é sugestivo. Ofereçamos a Ele. Nos prostremos em oração. O salmo cantado vai nos ajudar a colocar palavras diante de Deus. Também pode ser as suas próprias. Mas neste momento é momento de você consagrar ao Senhor a sua vida, em resposta à palavra que Ele falou conosco nesta noite, para o louvor da sua glória.